E aí, pessoal, tudo bem? Bom, como tem muita gente me perguntando exatamente a mesma coisa, eu vou fazer um vídeo aqui para economizar falas. E, e eu já adianto que talvez a minha resposta ela seja totalmente vazia e frustrante para vocês. Então a gente vai falar sobre três coisas. Primeiro do Toba, depois a gente vai falar da minha experiência com o suporte da Red Fox e por último isso que todos vocês estão me perguntando, que é a respeito desse servidor aí de temporada. O que eu espero dele, o que eu tô achando dele e tudo mais. Gente, eu acho que eu fui bastante útil para a comunidade, modéstia à parte, tá? Modéstia à parte, acho que eu fui bastante útil para a comunidade na época que eu estava aprendendo sobre o jogo ainda, na época que eu estava explorando o jogo e aprendendo sobre ele. Por quê? Porque quando eu descubro alguma coisa, eu fico muito ansioso no sentido de querer compartilhar. E nessa de querer compartilhar, olha, descobri isso sobre trabalhadores, descobri isso sobre comércio, descobri isso sobre coleta, e nisso eu acho que eu acabei ajudando bastante gente que chegou aí que não tinha tanto tempo para pesquisar assim. Não sei se vocês perceberam ao longo do canal, mas eu também não fico assistindo vídeos de outros geradores de conteúdo, não que eu despreze, não que eu menospreze o trabalho deles, mas é porque eu me considero um explorador. Então, muito do que eu sei, eu descobri sozinho e tem coisa básica que, assim, várias pessoas fizeram um tutorial lá atrás e que eu fiz errado durante muito tempo simplesmente por gostar de fazer do meu jeito à medida que eu explorava. Essa é a maneira que eu, Fausto, jogo, você joga do jeito que você quiser. É, o que aconteceu? Durante muito tempo eu estudei a life skill do jogo e eu decidi que eu ia me dedicar basicamente a cinco profissões, que ficaria coletando, cozinhando, fazendo alquimia. Entre culinária e alquimia, eu tive que deixar a alquimia para depois, por conta dos CPs, por conta de uma série de coisas. Por conta da coleta e da culinária que eu sempre fazia muito mais por CP e XP do que por necessariamente dinheiro. Então eu perdi muita oportunidade de ganhar muita grana porque eu não estava fazendo aquilo que dava mais dinheiro e sim aquilo que dava mais experiência por uma escolha pessoal minha e por um gosto pessoal meu. É, e aí eu queria ficar assim, coletando e fazendo aquilo que me desse vontade entre culinária e alquimia para poder depois ir lá e processar e fazer o comércio de tudo isso. Estou bastante realizado com tudo isso, porque eu sei que o dia que eu decidir pescar eu posso, o dia que eu decidir fazer permuta eu posso. Uma pergunta que vocês me fazem muito recorrentemente é o que eu acho da permuta. Eu acho a permuta maravilhosa. Maravilhosa. Não para mim. Por questão pessoal, eu já respondi mais ou menos em outras oportunidades. Mas o problema da permuta é que assim, eu teria que começar do zero uma coisa que lá no final me daria aquilo que eu já tenho hoje fazendo o que eu já faço. E eu não teria problema nenhum em fazer isso. Então, assim, eu não vejo problema nenhum em eu ficar, por exemplo, umas 2 semanas ou um mês que seja, me dedicando a uma coisa que lá na frente vai me dar frutos, que vai fazer upar. Mas eu não gosto de andar pelo mar e o tempo que eu fico andando pelo mar, por mais que ele dê dinheiro, eu vejo como um certo desperdício de oportunidade de ganho de XP e de progressão nas profissões que eu já faço aqui. Por isso eu nunca tive o interesse de ir lá e fazer permuta. Eu recomendo permuta para muita gente, inclusive, porque eu acho que é um caminho bastante curto em que você consegue chegar a um bom rendimento num. Peraí. Porque eu acho que você consegue chegar num rendimento muito bom com relativo pequeno esforço, vai, digamos assim. Então, se você já era do grind, ir para permuta é uma boa entrada nas life skills, porque você pode, através dela, chegar a outros com muito mais facilidade. Mas o vídeo não é sobre isso. O que eu acho sobre os servidores? Então, no quarto minuto eu começo o vídeo, eu vou falar sobre a coisa mais importante, aí se você quiser, você escuta isso e já vai embora. A respeito dos servidores a respeito dos servidores novos, que são de temporada, se você me perguntar o que eu acho deles, eu acho maravilhoso que tenha isso. Aí você fala, mas você vai fazer? Não. Da mesma forma que a pergunta. Por que eu não vou fazer? Porque tudo que eu faço, eu faço na life skill. E não teria por que eu fazer um char para upar o PVE, para upar equipamento, se nem na minha conta principal eu grindo.
Tudo bem? Então eu tenho nível 61 aqui, basicamente de Life Skill, porque Life Skill também dá XP. Mas assim, você vê vídeos meus aí de 4 a 5 meses atrás, eu tava 47. E aí cheguei em 53 sem grindar, só fazendo as coisas de Life Skill e que me dão esse progresso. Eu não farei porque assim eu não tenho interesse num item capote APM lá, porque assim eu não vou usar nos spots. Nem por isso eu vejo isso como uma mudança negativa no nosso servidor. Por quê? Porque eu tenho grandes amigos, Zé, por exemplo, Bola, por exemplo, que não tem o tempo que eu tenho para se dedicar ao jogo, que desanimam por conta disso, porque não podem fazer esse progresso que eu faço, e que vão voltar animados. Por quê? Porque eles vão reviver a experiência de começar algo novo no BDO, com todo mundo começando mais ou menos no nível deles, eles vão conseguir dar aquela rushada. É claro que vai ter gente que vai disparar porque tem condições de jogar muito mais, mas a distância, a discrepância entre essas pessoas e eles que vão estar começando agora, vai dar a eles uma sensação muito mais gostosa de competitividade, de rush inicial, que é uma coisa que eles têm saudade, e é uma coisa que eles têm vontade. E eu tenho muitos outros amigos que jogam aqui, que estão animados porque eles querem começar do zero e eles querem reviver a experiência inicial, sabendo que vai ter gente fazendo a mesma coisa que eles. Então, assim, vai estar todo mundo brigando pelos spots básicos, mas vai estar todo mundo mais ou menos no mesmo nível brigando pelos spots básicos. E se você quiser, você desloga e loga no principal e continua a vida. E em determinados momentos você vai lá e faz a progressão, faz as missões. Tem gente que adora fazer quest, principalmente se elas tiverem boas recompensas, e aparentemente é isso que o servidor de temporadas te oferece. Então, o cara que fica frustrado porque ele já chegou num ponto, ele odeia enchante, ele odeia ficar grindando por horas, e ele não quer ficar nessa de tentar subgear, ele pode descobrir no servidor de temporada uma maneira de se prender ao jogo, uma maneira de jogar, de conseguir se divertir, e lentamente ir upando a conta principal dele, não importa com que velocidade, já que ele já não estava jogando nela de verdade. Então você pergunta para mim, você não vai sentir falta dos servidores que tiraram? O meu servidor favorito era a média 2, mas assim, por uma questão inexplicável. E não tenho média 2 agora. Você não ficou chateado que tiraram o servidor onde você mais ficava? Não, de verdade. Porque eu terei outros servidores, e porque as pessoas elas vão se distribuir mais ou menos de maneira uniforme. Então, se você tiver o char de temporada e tiver o char principal, você pode flutuar de acordo com o interesse do server. Você pode deixar para fazer esse rush da temporada um pouco mais para frente, depois que todo mundo já tiver alcançado o nível máximo e já tiver pego as recompensas. Aí você vai lá e se diverte tranquilamente naquele dia que Miromok está cheio. Às vezes você... Eu não sei como que vai ser essa mudança de servidor. Eu não sei como que vai ser o CD de mudança de servidor. Talvez seja a mesma coisa. Ainda assim, você tem a opção de escolher quando que você vai passar um tempo lá e voltar para o principal, caso você queira. Então isso é saudável. O jogo não está tirando de você a oportunidade de continuar fazendo aquilo que você já fazia. Ele só está tirando algumas pessoas que concorriam com os recursos com você e mandando para um lugar onde elas podem ficar um bom tempo se divertindo, se distraindo. Isso pode ser muito bom. No mais, então, assim, só para vocês apagarem um pouco da referência que vocês têm de mim como estudioso do jogo, eu tô num ponto extremamente confortável, extremamente vagabundo em termos de exploração e pesquisa. Quando sai anúncio do que o jogo vai virar, eu não vou atrás. Quando chega uma mudança, eu não vou pesquisar aprofundadamente. Por quê? Porque eu tenho um inventário aqui relativamente cheio de material para fazer culinária, alquimia, processo com isso, e isso daqui me ocupa. E como eu tô ganhando dinheiro tranquilamente com isso, como eu tô seguindo a minha vida tranquilamente com isso, eu não estou me sentindo na obrigação de pesquisar o jogo e de ter sempre coisas novas para trazer para vocês. Portanto, eu não devo ser referência também no sentido de como que esses servidores estão e como que é essa experiência. Eu estou olhando de longe, eu estou vendo a experiência de vocês, e dependendo de como for, talvez mais para frente até eu me aventure nesse servidor e faça um char lá, não porque eu estou interessado na recompensa do capote PEN lá, mas é porque eu quero ver como que é essa experiência mesmo de iniciar. Eu só não vou fazer isso agora porque eu acho que tem tanta gente que vai ficar poluído demais essa passagem. Não sei nem como que os servidores vão aguentar tudo isso, pelo menos no começo. Eu vejo que não existe cenário pior para gente que joga, principalmente com life skill aqui, do que pessoas abandonando o jogo.
Por quê? Porque eu, como life skiller, eu dependo do servidor cheio demandando as coisas que eu produzo para que eu consiga jogar o jogo do jeito que eu quero. Então tem um pouco de egoísmo aí, não sei se vocês perceberam. O que eu quero que vocês entendam é que, por exemplo, eu não tenho um cenário em que jogador abandonando o jogo seja bom, porque você pode até falar, cara, eu não consigo um canal em que eu fique de boa aqui sem vir alguém me dar KS. Eu queria que todo mundo abandonasse o jogo. Aí você fica sozinho e apaga a luz. E adeus, abraço. Então, quando o jogo ele descobre uma maneira de trazer os jogadores que pararam de jogar de volta, interessados por qualquer motivo que seja, para ganhar recompensas e para tirar um pouco do atraso que eles tiveram durante o tempo que eles ficaram sem jogar, isso é bom para todo mundo. Para todo mundo, porque com mais gente jogando, com a empresa ganhando mais dinheiro, você vai ter mais equipes de desenvolvimento trabalhando numa melhoria ainda maior. Isso estende a vida útil do jogo. O BDO vai acabar? É claro que vai acabar, como todos os jogos vão acabar, mas cada mudança e cada investimento desse na criação de novos conteúdos estende o tempo de vida do jogo. Jogo bom é aquele que faz você jogar muito e continuar jogando, e nisso a gente pode dizer que o BDO ele acerta para uma quantidade muito grande de players. Ok? Depois eu quero compartilhar com vocês a experiência que eu tive com o suporte do jogo e assim, foi uma coisa que me surpreendeu bastante. Estamos no 3º ano de jogo e eu nunca tinha aberto um ticket de suporte. Eu pesquisei fóruns várias vezes, informações que eu precisava, mas eu nunca precisei de ajuda dentro do jogo. Toda vez que eu tive problemas de instalar, de abrir, eu fui lá, reinstalei o jogo, fiz alguma coisa que fez dar certo. Esse cara correndo aqui pra mesa tá me dando agonia. Bom, deixa ele correndo aí, achando que ele tá upando o fôlego. Aí, escapou. Veja, o que eu tava falando mesmo? Já esqueci. Enfim, eu nunca precisei usar o suporte do jogo, mas eis que, acho que uns 3 dias atrás, eu tava lá fazendo life skill. E aí o servidor ele tava muito, mas muito absurdamente lagado. E aí o que eu fiz? Eu terminei de fazer alquimia e eu precisei carregar uma ferramenta de alquimia pro lixo. E nesse movimento que eu fiz de carregar a ferramenta pro lixo, com lag, eu soltei no lixo e dei enter. Por quê? Porque eu vi a ferramenta de alquimia se mover. Quando eu dei enter, eis que eu tinha passado o mouse por cima desse catalisador desconhecido e eu acabei jogando ele no lixo. Foram mais de 500 unidades. Cara, isso daí dá muito dinheiro, porque é como se você pegasse 500 vezes 200 pó de sei lá, 9 mil. O meu prejuízo ele tinha sido da ordem de 1 bilhão. Se fosse eu comprando açúcar mascavo no lugar de açúcar, se fosse eu comprando sal marinho no lugar de sal, em que você é noob, você faz o negócio porque você não prestou atenção, se fosse um negócio desse, eu jamais ativaria o suporte por conta disso. Mas é isso que eu estava perdendo 1 bilhão por conta de um erro que não tinha sido meu. Não havia sido desatenção, já que eu tinha visto a ferramenta de alquimia sendo carregada para o lixo, e aí eu abri um ticket de suporte. Abri por volta das 11 da noite e no dia seguinte eu postei na comunidade, eu perguntei se alguém já tinha passado por essa experiência. Agradeço muito o feedback que vocês me deram. Houve assim, feedbacks negativos e positivos, e no dia seguinte o meu ticket tinha sumido. Cara, eu fiquei muito puto com a Red Fox. Calma, eu vou explicar isso, tá? Mas eu fiquei muito puto com a Red Fox porque eu achei um insulto que o meu ticket ele tivesse sido apagado sem ter sido resolvido. E aí eu fui lá, olhei a carta de correio e nada constava, e aquilo me deixou muito chateado, porque o problema não é você dizer, olha, não dá para fazer. O problema é se você apagar sumariamente daquilo como resolvido e não dar sequer uma resposta, não demonstrar sequer empatia pelo player e pelo perrengue que ele passou. Isso me deixou muito chateado. E quando eu já estava prestes a me manifestar em relação a isso, eu voltei atrás. Eu vou até mostrar para vocês aqui, vejamos. Num segundo ticket que já deve ter sido apagado, deixa eu ver aqui se aparece. Não, já apagaram. Depois eu vou até tirar essa parte do vídeo. Veja,
Eu mandei um segundo ticket e eu falei, olha, aconteceu isso, eu descrevi todo o caso novamente, eu abri um ticket e ele desapareceu sumariamente. Vocês podem me dizer o que isso significa? Então, eu fui bem claro nesse ponto. Ao invés de acusar simplesmente, eu falei, vocês podem me dizer o que o desaparecimento desse ticket significa? E aí eu fui novamente no meu e-mail, olhar o que tinha acontecido, e aí depois eu fui no junk box da caixa de e-mail. E aí, assim, eu percebi que eu tinha aberto o ticket às 11 horas, à meia-noite eles já tinham me respondido. E eles falaram, em que personagem você fez isso? Com qual personagem você deletou isso? Eu pedi desculpas, eu falei, olha, eu abri um segundo ticket porque eu achei que o primeiro tinha sido dado como resolvido. O personagem que eu usei para deletar foi a Leren, a caçadora. E aí eles voltaram, o ticket que tinha sido deletado ele foi restaurado, e cerca de 12 horas depois eu recebi um novo e-mail. Dessa vez já não foi mais pro junk, porque eu sinalizei como não spam, e aí eles restauraram o item. Então eu abri um post na comunidade do VDO mostrando o meu problema e depois atualizando, e por fim eu mostrei a print lá com os itens sendo restaurados. Considerações finais a respeito disso. Eu acho que assim, trabalhar com suporte de jogo é uma vida desgraçada, porque você pensa num jogo que tem aí 20 mil jogadores simultâneos, que já teve muito mais do que isso. 20 mil? Será que eu tô falando besteira? Eu lembro que teve uma época que era coisa de 120 mil. Posso estar falando uma besteira enorme por falta de pesquisa mesmo. Eu sei que assim, tem muito jogador que abre muito ticket desnecessário, e a vida das pessoas que tem que ler e responder todos esses tickets é muito difícil. É muito difícil para alguém, para um CM, por exemplo, ficar filtrando tudo aquilo que é relevante. Imagina quantos posts, quantos tickets foram abertos pedindo Striker, pedindo Alarm, pedindo a classe X, pedindo a classe Y, reclamando que os caras da KS. Isso daí tem de monte, e é muito difícil você manter a paz, manter o controle, continuar demonstrando empatia, continuar tratando cada caso como um caso. É muito difícil, porque é um trabalho bastante desgastante. Eu entendo tudo isso, por isso eu tento abrir o mínimo de tickets possíveis, tanto que eu tenho um no meu histórico de jogador de 3 anos, e eu tento ser muito conciso e muito cordial. Conciso no sentido de resumir o meu problema ao máximo, e cordial no sentido de entender que o cara que está lá, ele tá num dia de trabalho dele. Né? Então, embora eu esteja puto com o jogo, eu não posso transmitir essa insatisfação para a pessoa e atacar a pessoa. E estou bastante contente com o resultado. A maneira como aconteceu, eu acho que a única falha que aconteceu ali é eles terem respondido somente por e-mail e não terem dado endereçamento no próprio ticket. Entende? Que fica uma crítica construtiva no sentido de responder o e-mail. Você não sabe se o jogador ele vai abrir o e-mail dele ou se ele vai voltar no fórum, na parte da conta dele no site, onde está o ticket dele o tempo todo. Talvez uma resposta ali também seria muito melhor, antes de dar o trabalho como encerrado. Agora, a iniciativa eu achei bacana, porque num tempo relativamente curto eu tive a restauração de um item que simplesmente poderia não ter acontecido caso a gente não tivesse pessoas colocadas pela empresa para exercer essa função e considerar esses casos dessa forma. Então fica o meu elogio nesse ponto, a maneira como a Red Fox lidou aí com a minha necessidade. Por último, a gente tem que falar do... Por último, eu quero deixar uma dica cultural aqui para vocês. Assistam Midnight Gospel no Netflix, e aí eu não tenho como não dar spoiler. Ele é um desenho que tem a imagem dele é muito psicodélica, ele trata muito sobre existência e ele trata muito sobre a dor da morte. Hoje faz 4 anos que eu tô sem YouTube. Um amigo meu que tomou um escorregão, caiu de costas, bateu a nuca no chão. Ele teve uma hemorragia cerebral que não foi identificada, e se tivesse sido também não sei o que poderia ser feito. E ele morreu um dia depois. Ele sentiu uma dor de cabeça forte e veio a falecer no dia 10 de junho, hoje, um dia antes do meu aniversário.
lidar com a morte é uma coisa muito complicada, e você vê o quanto a dor da morte ela compeliu o surgimento de várias religiões, de várias crenças, porque é tão difícil, mas é tão difícil lidar com essa dor da ausência da pessoa que se foi, porque ela continua existindo na nossa memória, que a gente tenta encontrar maneiras de amenizar essa dor e esse sofrimento todo que a gente passa. Midnight Gospel no Netflix é um seriado que mostra um viajante intergaláctico visitando diferentes mundos. E aí você não demora muito para perceber que cada mundo que ele visita, cada planeta que ele visita, é na verdade a mente de uma pessoa, com todas as crenças que ela carrega. Essa pessoa, de maneira muito solícita, ela compartilha todas as crenças que ela tem em relação à própria existência, em relação ao mundo que a cerca, em relação à morte e como a morte é vista, e no fim das contas dá um par de sapatos para ele. Isso é spoiler? Talvez arruine? Não, eu duvido. É só uma interpretação que poderia passar batido aí caso você não prestasse atenção. Existe uma expressão em inglês que é se colocar no lugar do outro, essa série americana. Existe uma expressão que é se colocar no lugar do outro. Isso em inglês é se colocar nos sapatos do outro. Se você traduzir essa expressão do inglês para o português literalmente, quando você se coloca no lugar do outro, você se coloca nos sapatos do outro. O protagonista desse desenho, ao final de cada conversa, ele ganha um par de sapatos e ele volta para casa. O que é a mensagem? Nenhum dos sapatos serve para ele. Ele não consegue usar nenhum daqueles sapatos. Mas todos eles simbolizam que ele esteve no lugar de alguém e que ele conseguiu entender como que aquela pessoa entendia, interpretava, sentia e enxergava o mundo. E tudo isso fez com que ele se preparasse para a dor maior que era da perda pessoal dele. O último episódio ele é bastante emocionante, ele arremata com uma chave de ouro o quanto cada um pode ter a sua própria perspectiva e o que pode ser feito em relação a essa dor. Assistam aí porque eu acho que é um seriado que passa despercebido por muita gente, como se fosse mero humor, e o humor implícito nele é muito pouco. Se você gosta de religião, se você gosta de diferentes crenças, no desenho, porque ele pode ser simplesmente escutado, porque as conversas elas são bastante profundas, e ele pode ser simplesmente visto de certa forma, porque ele contém muitas referências que causam reflexões, caso você queira prestar atenção nelas. E quanto maior a sua bagagem aí, de conhecimento de diferentes crenças e religiões, mais referências você vai pegar nelas e mais levado à reflexão você vai ser, caso você consiga se colocar no lugar do outro que enxerga o mundo daquela forma, que vê o mundo daquele jeito. Não tem nada mais recompensador do que ver um de vocês no meu canal dizendo que discorda de tudo que eu falo, mas gosta de escutar o que eu falo e que pensa quando eu digo isso. E eu acho que é para isso que a gente está aqui. Já que a gente não pode viajar fisicamente para diferentes países, a gente pode fazer conexões com pessoas e visitar o universo delas. Reflitam sobre isso. Desculpa esse vídeo multitemático aqui, eu espero que ele seja útil de alguma forma, e um grande abraço para vocês.